Eu faço a conexão agora, Arantes. Vou pular aí a ponte aérea nossa São Paulo-Barcelona, vai dar um salto agora para Paris, pois temos um outro Thiago na linha, Thiago Leme, correspondente do grupo Bandeirantes, lá em Paris e em todos os lugares do mundo também. Viaja pouco, viu, Thiago Leme? Tem mais carimbo no passaporte do que o John Biden. Meu caro Thiago Leme, amanhecemos com a notícia que o Mbappé vai embora do PSG. O problema é que a gente amanheceu com essa notícia, sei lá, umas 40 vezes nos últimos anos. Mas hoje, pelo jeito, é para valer, meu amigo. Como é que você tá? Boa noite, Thiago. Fala, Júlio, tudo bem? Boa tarde para você, boa noite para o Arantes na Espanha, para todo mundo que está acompanhando aí a gente no UOL. É verdade, Júlio, e minha impressão foi a mesma que a sua, porque quando a gente amanhece tendo uma notícia, né, dos jornais franceses aqui, como já aconteceu essa novela nos últimos anos, várias vezes com o Mbappé, há alguns anos atrás era o Neymar que ia sair, a gente nunca sabe a procedência, né? Mas de fato, dessa vez acabou, viu? Acabou o ciclo do Mbappé aqui no Paris Saint-Germain. Ele está realmente decidido a sair e de fato aconteceu na terça-feira, ou seja, antes do jogo de ontem contra a Real Sociedad, uma reunião dele com Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, né, o Qatari, Nasser Al-Khelaifi e outras pessoas envolvidas também do clube e da parte do Mbappé, e ele comunicou que a decisão é definitiva. Dessa vez, ele não vai renovar o contrato, avisou que está decidido a sair no final da temporada. O clube entendeu a situação, já estava, obviamente, queria tentar renovar, mas estava, de uma certa forma, preparado para algum momento ter essa notícia, ter essa decisão do Mbappé, só que criou uma rusga e ficou uma rusga nessa reunião. Por quê? O Mbappé, como todo mundo sabe, sai de graça porque o final do contrato é agora no meio do ano de 2024. Mas houve uma promessa do Mbappé com o clube, uma conversa que ele jamais sairia. Isso é uma conversa lá de trás, quando o Leonardo ainda era diretor esportivo, mas ficou essa promessa também para a diretoria atual, para o Luiz Campos e para o presidente, para o Nasser, de que ele não deixaria o Mbappé, não deixaria o PSG de mãos abanando, né? Alguma grana ele deixaria. E está tendo aí um desacordo de quanto seria essa grana. Teria aí uns bônus de gols, de premiação, de títulos, de artilharia, que isso ele não receberia, mas também tem as luvas, né, a assinatura de contrato com possivelmente o Real Madrid, que tem aí uma possível doação, o Mbappé daria essa assinatura de contrato, esse prêmio que ele receberia do novo time para o Paris Saint-Germain. Então, esse é o ponto que está pegando, mas a saída é certa, pelo que a gente tem de informação. O clube já está ciente que o Mbappé acaba em junho agora. Rapaz, hein, Arantes? Doação? Pô, Mbappé, faz uma doação para mim, pô. Não sei se o PSG precisa, não. Mas, enfim, é bem interessante, né? Porque as luvas é como se fosse o Real Madrid contratando o Mbappé, né? Mas em vez de pagar para o clube, ele paga para o Mbappé, né? E assim jogadores de futebol ganham muito dinheiro quando eles acabam o contrato com o clube e vão de graça para outro. Na verdade, não é de graça, é de graça só para quem não recebe, né? Para o clube de onde ele sai, né? Ele não recebe nada, mas o clube para onde ele está indo, sim, paga uma espécie de compra do jogador, que a gente chama de luvas e que vão para o jogador. Ô, Arantes, bom, primeiro é muito legal estar com vocês dois aqui, hein, nesse fim de papo. Os dois trabalharam já comigo, somos amigos de outros carnavais e em 3 lugares diferentes estamos aqui ao vivo, estreando o programa Fim de Papo da Champions League no canal do All Sport no YouTube e já com uma notícia bombástica trazida pelo Thiago Leme, direto da França. Ô, Arantes, dessa vez vai para o Real Madrid mesmo, hein? Porque também já saiu aí na imprensa catalã, o Barcelona pergunta por Mbappé e tal, aquelas coisas. Perguntar, qualquer um pode perguntar, né, Júlio? Perguntar não ofende, né? Um abraço para o Thiago Leme, um grande amigo nosso de longa data. É muito legal realmente ter os três aqui reunidos, mas só rapidamente derrubando a história do Barcelona, o Barcelona não tem condições financeiras de contratar o Mbappé, né? Ontem soube que o Barcelona se reuniu com empresários de jogadores recentemente
muito menores que o Mbappé, jogadores de 20, 30 milhões de euros, e mesmo assim o Barcelona não tem condição de fazer uma proposta por esses jogadores, né? O Mbappé, como você falou, não sai de graça, né? Ele sai de graça por um lado só. Não tem, é muito difícil organizar uma operação financeira para não gastar nenhum dinheiro e ter o Mbappé no próprio clube, né? O Real Madrid é o grande favorito, já faz bastante tempo, inclusive, que se fala nisso. Eu me lembro de um Real Madrid PSG da Champions League de 2 anos atrás, que, inclusive, foi uma grande notícia aqui, que a mãe do Mbappé assistiu o jogo no camarote do Real Madrid, e não no camarote do pessoal da diretoria do PSG, enfim. Tudo parecia muito certo, né, naquele final de da temporada 2022, 2021-2022. Então, a tendência é que o Mbappé vá para o Real Madrid. Eu gostaria de ver o Mbappé na Premier League, né? Ver o Mbappé contra Haaland ali na Premier League, os dois grandes atacantes dessa geração, enfim. Mas talvez o Mbappé no Manchester United contra o Haaland no Manchester City, o Mbappé no Liverpool. Mas acho que o Mbappé vai para o Real Madrid, é a grande... Acho e já ouvi de gente do Real Madrid que o Mbappé é o nome número 1 do caderninho ali do Florentino Pérez. E já faz tempo, e quando o Florentino Pérez anota um nome assim, ele geralmente consegue, né? A única exceção foi o Neymar, mas em algum momento o Real Madrid que não quis mais, né? Foi o Real Madrid que não quis mais o Neymar, inclusive agora, recentemente, quando Júlio, o Neymar... O Florentino Pérez, ele conseguiu tirar o Figo bola de ouro do Barcelona, então... não dá para duvidar de absolutamente nada do que o Florentino Pérez possa conseguir. Aí nasce, inclusive, né? A grande lenda Florentino Pérez nasce aí, né? O cara chega à presidência do Real Madrid com essa contratação. Assistam o documentário do Figo, que há quem diga que tem verdades e algumas não tão verdades, mas é um bom apanhado da história. Ô, Thiago Leme, aí em Paris, você relatou pra gente, né? Você tá trazendo essa informação importante, exclusiva, quer dizer, uma informação tua, que a reunião realmente aconteceu. Tudo bem. Outros deram, mas ninguém me contou. Quem está me contando é o Thiago Leme, aqui no Fim de Papo do All Sport. Informações de dentro do Paris Saint-Germain, que essa reunião aconteceu e que acabou, ponto final. Não tem mais volta atrás. Mas já depois disso ele jogou pela Champions League ontem contra a Real Sociedad. O Paris ganhou por 2-0, ganhou bem. E ele jogou bem, né? A notícia ainda não tinha explodido. O que você viu ali no estádio? Essa relação do Mbappé com a torcida, ela já foi e voltou, né? Como que ela está no momento? Como que você acha que o torcedor do Paris e as pessoas em Paris vão se sentir com essa saída do Mbappé? Porque fizeram tudo que ele quis, né? Mandaram embora o Neymar, mandaram embora esse, aquele, não sei o quê, time de franceses e pipipi, e no fim ele vai embora do mesmo jeito. Olha, Júlio, ontem, obviamente, como você falou, ainda não tinha explodido a notícia, ele foi aplaudidíssimo, como sempre, a torcida estava em lua de mel com ele, fez até o primeiro gol decisivo contra a Real Sociedad, mas, como você também falou, já teve um problema, ele já chegou a ser vaiado naquela época que ele estava para ir para o Real Madrid antes de renovar o contrato, né? A torcida do Paris, a gente que está aqui de perto, vocês mesmo acompanhando aí, conhecem bem, né? Já vaiaram o Neymar várias vezes, já vaiaram o Messi campeão do mundo dentro do Parque dos Príncipes, foram na casa dos dois xingar, ou seja, não é uma torcida muito paciente, digamos assim. Não sei, não tenho essa informação, mas acredito que os próximos jogos aí, depende também do desempenho do time na Champions, né, que é o que vale. O Mbappé tem um risco de talvez sair com uma certa resistência, com alguma vaia de parte da torcida. Eu acho assim, quando o Mbappé decide renovar há 2 temporadas, né, decide não sair para o Real Madrid, ele tem aquele sonho de, vou ser o primeiro cara a tentar dar o título europeu, o título da Liga dos Campeões pro Paris Saint-Germain e ficar marcado na história. Ele já é o maior artilheiro do clube, daqui a pouco está perto do recorde de partidas, enfim, tem vários recordes. E claro, se ele ganha um título no Real Madrid já tem 14, né, títulos da Champions, é isso? 14? 13, eu perco as contas. 13 eu quero. Bom, então, ele daria o 14º. Enfim, com vários craques. Vai ser só mais um a ganhar, só mais um título pro Real Madrid. Eu acho que ele tinha uma esperança de, na casa dele, na cidade dele, dar um título inédito histórico.
Deixa eu só te interromper que são 14. Eu falei que são 13. Vamos falar, o cara mora em Barcelona, tá tirando uma Champions do Real Madrid. Não, são 14. Desculpa, pode continuar. Então, boa, valeu. É isso, eu acho que ele tinha esperança. Mas chegou um momento que o cara quer sair para uma liga maior. Não adianta que o cara viver só de Champions League, infelizmente. A gente sabe que o campeonato francês, o Paris está aí a 11 pontos de vantagem para o vice-líder. Vai ganhar de novo sem fazer muito esforço. Então o cara tem uma ambição maior. Então eu acho que a torcida pode sim pegar no pé dele. Bom, pode ser que ele ganhe uma Champions ainda, né? Sinceramente, pelo que eu vi ontem, principalmente no primeiro tempo do Real Sociedad, não acho que o Paris tenha um cara, tirando o Mbappé, não tem mais ninguém naquele meio campo ali decisivo. Tem um conjunto, tá? Um elenco mais forte, eu acho, do que temporadas anteriores. Mas para dar esse título da Champions hoje, para superar Real Madrid e City, que para mim são os claros favoritos, o Mbappé tem que fazer aqui muita coisa. E realmente aí sair como o melhor jogador do mundo e sair por cima. Aí ele não vai ser vaiado. É isso que eu ia te perguntar, Leme. O Mbappé, ele não era o PSG nas temporadas anteriores, né? Ele tinha, eu não vou nem chamar de coadjuvantes, né? Ele tinha o Neymar, ele tinha o Messi, ele tinha gente muito boa ao lado dele. Agora o time é o Mbappé, né? Esse PSG que gira em torno do Mbappé, na torcida, na imprensa, no clima de Paris, consideram que ele tem mais chances de ganhar a Champions que os PSGs de outros anos anteriores? Olha, não sei se consideram ter mais chance, não. Eu acho que, assim, antes você tinha, por mais problemas que tenha acontecido com o Neymar, de lesão, de outros objetivos de vida, o Neymar, quando estava em campo, e o Messi, quando estava em campo jogando bem, eram dois caras a mais para ajudar o PSG. O problema é que o Neymar pouco ficou em campo, ou quase nunca em jogos decisivos, e o Messi durou muito pouco, né? A primeira temporada era de adaptação, a segunda o time deu azar, pegou o Bayern, pegou o Real Madrid. Então, assim, hoje é o Mbappé. Repito, eu acho que o Luis Henrique está formando um conjunto. É um time mais homogêneo que da temporada passada. Mas, com todo respeito, eu não vejo o Fabian Ruiz no meio-campo. Jogou bem ontem no segundo tempo, deu passe. Não vejo ele um cara decisivo de final de Liga dos Campeões. Para mim, é o Mbappé decidir ou mais ninguém. Tem o Marquinhos, que está aqui há 11 temporadas, zagueiraço, ídolo maior do PSG. Mas, assim, não é um cara que vai ser decisivo numa final de Champions. Pode meter um gol de cabeça, pode. É um cara seguro lá atrás. Mas a conquista desse ano passa pelo pé do Mbappé e de mais ninguém. E para mim, superar um City e um Real Madrid, sinceramente, seria uma surpresa. Ô, Leme, deve ser difícil você começar o ano de 2023 olhando para um lado vendo o Messi, para o outro vendo o Neymar, e hoje olhar para um lado ver o Barcola e olhar para o outro e ver o Kang In Lee, né? Não deve ser fácil, realmente, a vida do Mbappé nesse sentido. Mas ele quis. E olha, o Barcola, até defendendo, é um excelente jovem, acho que 19 anos, se eu não me engano, promessa do ontem, Lyon, né? O PSG foi tirar lá, fez um belo gol ontem, tem jogado bem no campeonato francês, mas assim, é preciso de tempo, né? Não é um cara maduro. Diz o PSG, até uma outra informação aí, com a saída do Mbappé, com o salário que vai livrar, né? Já saiu o Neymar, já saiu o Messi, agora um terceiro salário altíssimo, que eles vão investir em dois caras de ponta, dois caras grandes, mas vão manter a política que, teoricamente, o Mbappé que ajustou para ter, de apostar em jovens franceses para manter as raízes francesas. Essa é uma decisão que teve na temporada passada e, segundo os dirigentes do PSG, vai ser mantida mesmo com a saída do Mbappé. E que certamente é suficiente para continuar dominando na França, e vamos ver como que o PSG vai se dar na Europa. Antes de você ir embora, Leme, Beraldo estreou na Champions. Como que foi? Ele fez dupla com o Marquinhos? Como é que ele foi posicionado no jogo de ontem contra a Real Sociedad? Jogou bem? Está sendo bem falado aí? Como que está sendo esse começo do Beraldo? Olha, o Beraldo chegou muito elogiado pelo Luis Henrique, e o Luis Henrique tem feito ele jogar mais na ala esquerda, na lateral esquerda, do que como zagueiro. Ele já jogou assim em alguns jogos da Copa da França, do francês, e ontem aconteceu isso, uma posição que era do Lucas Hernandes. O Beraldo jogou ali na esquerda e a zaga foi formada pelo Marquinhos e o Danilo Pereira, o português. No segundo tempo, aí, o Lucas Hernandes foi para a lateral e o Beraldo foi formar a zaga com o Marquinhos.
foi bem na maioria dos jogos. Ontem, principalmente no primeiro tempo, ele sofreu bastante com o Kubo, que estava caindo ali pelo lado dele. Ele teve um pouco de dificuldades na marcação, talvez até por isso que no segundo tempo o Luiz Henrique deslocou ele para a zaga, onde ele se encontrou melhor. Mas é um moleque, 20 anos, fiz uma entrevista recente com ele para a Band, tá chegando muito elogiado e muito com vontade de crescer na Europa, né? Ainda tem muito para evoluir, tem 20 anos só. Então eu acho que é uma aposta do PSG, como é o Moscardo, né? Que vai chegar no meio do ano, tá aí no Corinthians, fez a cirurgia no pé. Moscardo ainda mais jovem, 17 anos. Então faz parte desse projeto do PSG, de apostar em jovens. Não são caras 100% prontos ainda, mas, pô, foi titular ontem de Champions, né? Acho que chegou... Ele mesmo fala isso, cara, eu cheguei e já tô jogando muito mais do que eu imaginava. Muito porque o Skriniar, o zagueiro que veio da Inter de Milão esse ano, essa temporada, machucou. O Skriniar teve que operar, então o Beraldo ganhou uma vaga e tá sendo elogiado. Apesar de ontem, no primeiro tempo, ter tido dificuldade, está sendo elogiado, sim. O cara tem que dar sorte também de nada demais acontecer, né? Não foi tão bem ontem, mas não aconteceu nada, tá tudo certo. O PSG venceu por 2-0 e de repente, olha aí, se o Luiz Henrique, se a invenção do Luiz Henrique do Beraldo ali pela esquerda der certo, boa notícia pro Dorival Júnior, porque tá ruim de lateral esquerdo na seleção brasileira e certamente o Dorival vai convocar o Beraldo. Aliás, o Dorival estava ontem aqui no Parque dos Príncipes acompanhando esse jogo. Então ele não vai ter gostado muito da experiência do Beraldo. Talvez ele, se ele não viu o primeiro tempo, viu só o segundo tempo, talvez. Não mas estava prestando muita atenção, mas tomando um chazinho. É curioso que o Leme falou, né? O PSG vai investir em jovens franceses, né? Então agora vai investir no Beraldo e no Moscardo, né? Porque fala que vai investir em jovens franceses e depois os caras vão lá e pegam 2 brasileiros, pô. Pois é. E tem uma outra coisa, né, Leme? Até para a gente se despedir de você. Nessa nova política do PSG e Mbappé indo embora, tem também o phase-out do Qatar, né? O Qatar foi lá, comprou um clube, recebeu a Copa dele, já está inserido, beleza, no mundo, mas agora já deixa eu pegar meu caminho aqui, né? Vende uma parte, não vai ficar aquela inundação de dinheiro que nem ficou nos últimos anos. É uma coisa para se esperar, para estar em alerta, se entender como vai ser. Porque como está sendo agora, digamos, a Arábia Saudita, que está na moda, né, está em pauta, vai receber a Copa de 2034, investindo milhões na Liga Saudita, trazendo muito mais craques, coisa que o Qatar não fez na Liga local. Mas, de fato, o Qatar, que está aqui há 12 anos, né, o Fundo de Investimentos, levou a Copa do Mundo, conseguiu fazer aquela publicidade para tentar mudar uma imagem do país, que a gente sabe que acontece com vários países do Oriente Médio. Então é uma coisa que, a princípio, sinceramente, aqui a gente não vê nenhuma notícia, pelo menos não vi na imprensa francesa, de dizer que o Qatar está saindo. A gente viu há um tempo atrás que o Qatar tentou comprar outros clubes, como o Manchester United, né? Acabou, eu acho que não indo para frente, mas de fato é uma coisa que é para ficar esperto aí se pode ou não acontecer, porque eles conseguiram a publicidade que eles queriam com Messi, Neymar e Mbappé. Faltou o título principal. Vamos ver até quando que eles vão continuar tentando e apostando nisso, que óbvio é o título da Champions.